Olá, bem-vindos ao nosso quarto vídeo, nossa disciplina de neurolinguística em sala de aula. E agora, neste vídeo, eu quero tratar com vocês um pouco sobre a atividade neuronal. Para falar de neurolinguística, a gente tem que lembrar da perspectiva neuronal, né? Lembrando aí que a gente está falando da característica social, do impacto dos signos, dos significados, do impacto dos símbolos, né? A nossa fala, os nossos gestos, como isso influencia no aprendizado, né? A gente tem que ter ciência disso, né? De como isso vai influenciar para planejar e para a nossa ação didática efetiva, né? A gente tem que ter clareza sobre isso para poder trabalhar. Então, agora nós vamos trabalhar pensando um pouco nas atividades cerebrais, né? Elas são impactadas por nossas ações e levam aí às novas atividades de recuperação, de gravação de novos conteúdos que a gente tem que ter consciência sobre isso. Então, vamos lá, seguindo com a nossa disciplina. Nós tínhamos ficado com a perspectiva na última aula, no último vídeo, falando sobre o que existe aqui no cérebro, né, das nossas condições de funcionamento. E eu quero agora detalhar um pouco essas condições, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui, a imagem do cérebro, o cérebro aqui numa metáfora comparado com o computador, dada a nossa capacidade, a nossa necessidade de pensar no cérebro como o grande processador, né? Ele é, de fato, a nossa CPU e que comanda todas as ações do nosso corpo enquanto atividade de distribuição, armazenamento, distribuição de conhecimento, bem como de ativação das diversas terminações nervosas para que a gente possa agir, se comportar efetivamente, né? A ação é o ato, né, o movimento, o comportamento é aquilo que é eivado das características que estão presentes no nosso cérebro em relação às ações emocionais e às decisões, ok? Então vamos lá. Classicamente, aqui a gente tem um desenho das partes do cérebro onde a gente está falando aqui exatamente da característica de que existem alguns lobos, né, que são as divisões que a gente fisiologicamente e anatomicamente tem do cérebro, né, onde nós temos o lobo parietal, né, lobo parietal é esse, fica bem aqui nessa parte de trás da cabeça, né, aqui assim. Lá atrás nós temos o lobo occipital. No lobo occipital a gente vai ter muito das atividades emocionais sendo trabalhadas junto com o cerebelo, tá, gente? Muitas questões são relacionadas do emocional nessas duas grandes áreas. Então, se a gente tem aí concussão cerebral, alguma atividade que possa lesionar essas partes do cérebro, nós temos a presença de problemas na nossa atividade efetiva, né? O lobo frontal, que fica na parte da frente da nossa cabeça, né? E nós temos o lobo temporal, que fica nas nossas têmporas, né? Nessa região das têmporas aqui ao lado do ouvido, beleza? Numa visão lateral, a gente vê aí justamente o lobo frontal e o lobo parietal, né? E na traseira, né? Na visão frontal, a gente vê de cara o lobo frontal, pouco do parietal, vemos bem o temporal também. Na visão traseira, a gente vê o nosso lobo temporal e o lobo parietal com muita clareza, né? Bem como aquilo que é o cerebelo, que fica bem abaixo do nosso cérebro, né? De certa forma, um tanto protegido. Essa é a área que efetivamente processa os nossos instintos mais animais, né? Onde a gente diz que existem aí três grandes seres, né? A princesa, o macaco e o nosso grande Einstein. Vou explicar um pouco sobre eles depois, tá bom? Seguindo, nós temos aqui, numa visão já mais funcional, algumas questões relacionadas às nossas atividades, né? Vou
apontar algumas questões aqui, né? Esta área do nosso lobo parietal, do lobo temporal, aliás, lida com a nossa área olfatória, né? Então, aquilo que o nariz vai sentir, né, com o sentido do olfato, a gente vai processar muito nesta região. Os neurônios desta região são aqueles que são preparados mais para processar isso em termos do processamento cerebral. No córtex primário, nós temos o auditivo, ele fica pouco acima dessa área olfatória, né? E aí nós temos, já nessa condição, a área da associação auditiva é justamente essa daqui, tá? Ok. Seguindo, nós temos a área motora da fala. Qual a diferença, professor? A área motora é o que efetivamente trabalha com a perspectiva da movimentação para a nossa fala, né? A emissão de impulsos elétricos no nosso corpo para que haja efetivamente a movimentação para que a fala aconteça, das nossas cordas vocais, do nosso processamento fisiológico da nossa boca, ok? No córtex pré-frontal, nós temos ele aqui na frente, ele é uma região que trabalha muito com a questão visual, mas não é o mais importante para associação, tá? Ok. O córtex pré-motor trabalha com nossa movimentação e o córtex primário motor, vocês vão ver que um está num verde mais claro e o outro num verdezinho mais escuro aqui, é só para demonstrar a questão funcional. O pré-motor, ele vai fazer aí aquela questão de receber os impulsos, tratar para verificar o que precisa ser movimentado, e o primário vai efetivamente levar os impulsos para as terminações nervosas neste sentido. E o córtex primário, que é chamado córtex somestésico, ele começa a trabalhar na perspectiva da nossa área gustatória, da associação dos nossos sentidos, né, e muito no processamento fisiológico do que vem dos sentidos efetivamente, tá? Professor, é essa área, então, que se tiver alguma lesão, pode impactar no processamento dos sentidos, mas não no processamento clássico do que seria o levar aos significados, que são tratados como um todo, tanto nessa perspectiva do processamento cerebral, quanto na perspectiva social da formação da mente, como eu falei, né? E aí que aqui no somestésico, então nós temos a área gustatória, tá? E a área de associação do somestésico, que envolve o gustatório e envolve a nossa fala do ponto de vista da sensitividade, tá? Então aqui se processa um pouco a relação entre o que nós falamos e o que é, vamos dizer, o que é percebido, sentido efetivamente pela outra parte. Ok? E aí nós temos o visual lá na nossa parte traseira, no nosso lobo occipital, então, que vai trabalhar com a questão visual. O córtex visual é quase a última partezinha lá embaixo do nosso lobo occipital. E nós temos a área de associação visual que fica um pouco acima. Então, o córtex visual, a percepção, a recepção da informação e o tratamento aí em termos de vinculação, vínculo e associação a um pouco acima. Essa região aqui que eu falei com vocês é a região do cerebelo, que fica aqui nesta pequena parte, bem processando as nossas atividades mais de respostas muito rápidas, quase que sem ativação de pensamento. E aqui nós temos o clássico desenho de uma célula nervosa, ou seja, de um neurônio. Tá? Gente, o que a gente tem no neurônio que é importante tratar aqui? Pensar na característica de que o neurônio funcional ele possui
toda a condição de vamos pegar os impulsos elétricos do nosso corpo e transformar em ação a partir da nossa coluna, né, da medula espinhal, onde a gente vai ter aí o sistema nervoso central e o sistema nervoso não central que vão processar as nossas atividades. O sistema nervoso central distribui e as terminações nervosas processam e tratam para que a gente haja. O que acontece aqui? Por que eu disse da questão do funcional? Nós temos células que elas podem, dada a característica de uso de substâncias que não são favoráveis ao corpo humano, como drogas, como o uso exagerado de álcool, nós podemos perder o que tem nessa região aqui, que é a camada de mielina, que protege essa região. E essa região, quando descoberta, dos axônios, quando descoberta, ela perde a capacidade de condução dos impulsos elétricos, tá? E isso termina trazendo problemas funcionais para nós. Os dendritos são extremamente importantes da gente falar, porque são eles, as terminações nervosas, que passam as informações de um para o outro em muitas terminações nervosas. E, além da questão dos dendritos, nós temos que lembrar que existe uma vesícula, e essa vesícula que está aqui, ela leva para outra terminação, ou seja, outro neurônio, né? E aqui, entre esta vesícula e o outro neurônio, nós vamos ter justamente um espaço. Que espaço é esse, professor? Esse espaço do terminal de uma célula nervosa para outra é chamado de sinapse, ok? A sinapse é onde ocorre a transmissão das informações. E o que acontece muitas vezes é que isso pode ser muito ágil e atropelado, e nós teríamos, por exemplo, numa condição aqui, a impulsividade, a falta de atenção, a hiperatividade. Neste caso, estou citando um exemplo aqui, né? E o que acontece nesse caso? A gente vai entrar, por exemplo, medicamentosamente com o metilfenidato, classicamente, popularmente conhecido como Ritalina. Tá? A Ritalina faz o quê? Ela diminui a ação aqui na sinapse, fazendo com que o espaço existente seja um tanto maior para que as informações cheguem mais devagar. Tá? Então, isso vai fazer com que a pessoa fique mais tranquila. Professor, potencializa o aprendizado? Esse é um grande mito. Por quê? Porque, na realidade, o funcionamento, o processamento continua o mesmo. É preciso trabalhar muito mais a questão motivacional, a questão vamos dizer assim, dos significados para o aluno, para o estudante, efetivamente ter maior interesse sobre determinadas matérias, do que pensar que o metilfenidato ajuda nesse sentido. Não, ele faz ele ficar parado, mas o funcionamento continua o mesmo, gente. Então, muitas vezes ele às vezes se sente até como se estivesse numa síndrome de escafandro. Ele não consegue se expressar, porque está mais tranquilo o seu processamento, mas o que acontece é que a aprendizagem fica na mesma. Ótimo, vamos lá, seguindo. A sinapse ocorre fazendo o quê? O uso exatamente dos neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? Neurotransmissor é justamente o que pega o impulso, tá, de um neurônio para o outro e leva para outra terminação nervosa. Então, sai daqui da nossa terminação nervosa nas pequenas vesículas que contêm esses neurotransmissores que recebem as informações dos impulsos elétricos que vão ser transmitidos e transforma isso em química, tá? Na questão química. E transformando na questão química, para poder
ser capaz de usar a sinapse, o espaço existente, para levar para outro neurônio é o que a gente precisa aqui entender da transformação do elétrico para o químico e do químico para o elétrico novamente para o processamento do nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Ele se transforma em impulsos químicos que vão entrar nas vesículas, tá? Dessas vesículas, eles só vão sair lá na terminação nervosa, passando pelo axônio, e vai ser transmitido para outro neurônio. Então, como que isso acontece? Libera-se na sinapse esses neurotransmissores, a gente está vendo aqui, né? Está apontando um aqui, esses todos aqui, e esses transmissores vão ser recebidos no outro neurônio pelas terminações do receptor, tá? Ele fica jogado aqui na fenda sináptica para poder ser recebido pelo outro neurônio. Agora entra uma chave que é importante a gente conhecer: os neurotransmissores aqui. O que são neurotransmissores? Eles são justamente os pequenos as células que vão fazer com que o funcionamento cerebral seja transmitido de neurônio a neurônio até chegar no ponto em que ele precisa para a sua atuação, tá? E isso faz o quê? Esses neurotransmissores modulam o nosso funcionamento corporal, tá? Então o cérebro comanda, os neurotransmissores recebem informações nas células nervosas e vão passando para que haja o nosso funcionamento de uma certa maneira, positiva, negativa, vamos dizer assim, mais ativa ou mais passiva. Então, muito disso a gente precisa saber que é a partir dos neurotransmissores que isso acontece. Então, vamos lá. Numa situação de estresse, o corpo vai liberar um certo conjunto de neurotransmissores que são relacionados à modulação por conta do estresse. Então, vamos seguir aqui. Quais são os principais neurotransmissores que nós precisamos conhecer e vamos tratar aqui? A serotonina, a dopamina, a ocitocina, a noradrenalina, a endorfina, a adrenalina e o cortisol. Vamos lá falar um pouquinho sobre cada um deles. A serotonina, ela é o hormônio da felicidade, tá? Um neurotransmissor com uma substância química que é capaz de fazer com que os neurônios passem sinais entre si, tá? Para a regulagem, por exemplo, do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da nossa memória e da temperatura do corpo. Quer dizer, dependendo da situação em que a gente estiver, a serotonina vai estar sendo liberada. Vamos pensar na questão seguinte: como ela é o hormônio da felicidade, quando é que ela pode estar sendo liberada, professor? Numa situação em que a gente está percebendo a presença de um prazer, de uma questão que nos traz mais tranquilidade, mais calma, né? Então o ritmo cardíaco vai tender a ser mais tranquilo, mais calmo, não com passo legal, tá? O sono vai estar mais tranquilo, a gente vai estar numa condição de que o sono funciona adequadamente em termos de tempo, em termos de horário, tá? O apetite, da mesma forma, né? A gente sempre fala que se a gente está mal, a gente, às vezes, ou esse apetite está exagerado ou o apetite está extremamente baixo. O humor, da mesma forma, tá? Segundo, a dopamina. Dopamina, ela é capaz de levar informações para várias partes do corpo e provoca a sensação de prazer e aumenta a motivação. Por isso que às vezes quando a gente fala que você dá aquela paradinha nas atividades para poder tomar um café, para poder comer vamos dizer assim, um chocolate, uma coisa assim, ele te induz aí a liberação da dopamina, né? Uma condição que você dá maior condição de melhoria da capacidade
de processamento, porque há um certo aumento da motivação. E isso é real, né? A ocitocina, ela é um hormônio produzido pelo hipotálamo, fica bem próximo ali da nossa, da hipófise, né? Armazenado na hipófise, aliás, e que promove a contração muscular uterina durante o parto, a ejeção do leite durante a amamentação, tá? E ela ficou conhecida também como hormônio que promove sentimento de amor, união social e bem-estar. Quer dizer, quando a gente está trabalhando com a perspectiva de tentar fazer com que as pessoas trabalhem em equipe e descubram coisas novas e tenham condição de ter uma questão da união social maior, a ideia é trabalhar com a perspectiva e entender que nesse momento o organismo pode estar ajudando aí com a disseminação da ocitocina, tá? Ótimo. O próximo é a noradrenalina, que também é conhecida como norepinefrina, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e secretado na corrente sanguínea para transmitir sinais nervosos que ajudam na função cerebral. Tá? Vamos lá? Quando a gente fala na epinefrina, na noradrenalina, a gente lembra da adrenalina, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas aqui é para justamente fazer a regulagem. Pessoal, mas não é a serotonina? A serotonina é um dos hormônios que faz isso. Mas a noradrenalina ela é mais importante porque ela é disseminada com uma maior rapidez no corpo inteiro. Então, o próprio organismo, o cérebro, dispara a informação de que o corpo está necessitando disso para que haja uma maior atenção, uma memória mais regulada, tá? Regulada no sentido de, vamos dizer assim, modulada, né? Você faz a modulação do que é necessário neste sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá no metilfenidato, ele vai trabalhar um pouco nessa perspectiva da recaptação da noradrenalina, tá? Às vezes, se estiver secretando muita noradrenalina no corpo, então ela precisa ser recaptada para diminuir esse impulso da criança. O próximo neurotransmissor é a endorfina, tá? Que é um neurohormônio, uma substância, portanto, natural, produzida também pela glândula hipófise e que inibe a irritação e o estresse. Então, quando a gente fala na perspectiva de um elevado estresse, o que ajuda bastante aí é justamente a endorfina. O seu efeito é o quê? Muito analgésico, gerando aí um pouco sentimentos de felicidade, bom humor, tá? Ela diminui o quê? Reduz o estado de tensão do nosso corpo. Então, ela vai ser o neurotransmissor muito importante na diminuição da tensão. Como é que eu faço para poder ajudar o corpo a perceber a necessidade de secretar endorfina, professor? Nós, cientes, atentos às atividades que muitas vezes são extremamente estressantes dos nossos estudantes, sabendo disso, modificamos as perspectivas do corpo desse estudante com atividades que sejam mais favoráveis. Pessoal, mas por exemplo, se a gente estiver aplicando prova, ele vai estar sob uma situação de estresse. Como fazer para modificar essa perspectiva? É aquela questão de que, naquele momento, você é o responsável por demonstrar que uma prova é, sim, uma forma de avaliar o conhecimento adquirido por ele, mas também é uma forma de ele melhorar as suas condições de aprendizado. Né? Então, ele, entendendo as dificuldades, ele vai procurar novas formas de melhorar os seus recursos. A adrenalina ou epinefrina, como nós já falamos da noradrenalina, ela é produzida também pelas glândulas suprarrenais, tá? E é liberada quando o corpo é exposto a uma forte emoção, tá? E isso acontece para quê? Para que a gente tenha as nossas ações de fuga ou de enfrentamento, tá? Então, para o corpo estar preparado,
ele solta adrenalina para que você enfrente as situações. Em termos do estresse, suponhamos, num estresse elevado, você está com adrenalina o tempo inteiro e necessitando de endorfina. Então você teria que ter algo para recaptar a adrenalina e ter a liberação de mais condições, mais endorfina no nosso corpo, tá? Então, toda vez que a gente lida, principalmente com as emoções vinculadas a medo, a gente vai estar vinculando aí a existência de alto nível de adrenalina no nosso organismo. Então, durante a prova, se eu sei que é uma situação de estresse, eu sei que os estudantes estão com adrenalina em alta. Vamos lá. O que eu posso fazer, professor? Lembrando que a endorfina, ela traz para a gente uma sensação de prazer, algumas coisas nesse sentido, vamos ou permitir que haja determinado tipo de alimentação neste sentido, ou produzir coisas que possam fazer com que o organismo também faça essa percepção. Ótimo. Finalmente, nós temos o cortisol, também produzido lá nas glândulas suprarrenais. A ideia do cortisol, o funcionamento do cortisol, se dá no sentido de controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune. Nós, em situações de extremo estresse, temos uma baixa no nosso sistema de imunidade, tá? E aí, o que acontece? Com essa condição, nós gastamos energia exageradamente, mesmo que sem a necessidade. E aí, o que acontece? O cortisol ele vai vir para poder tentar fazer a modulação, a regulagem disso, diminuindo aí a pressão arterial, que foi potencializada pela adrenalina, por exemplo, e mantendo os níveis de açúcar no sangue mais constantes, conforme a necessidade. Como a gente já sabe, a gente está gastando no gasto energético, precisa de energia, que vem de quê? Exatamente dos açúcares do nosso organismo. Tá? Bom, pessoal, o próximo tema a gente já vai falar sobre processamento em termos de memória, tá? Então, nessa perspectiva, eu quero tratar aqui, antes de entrar nesse tema com vocês, sobre o que vem a ser memória. Como a gente já sabe, existem memórias de computadores, por exemplo, que a gente tem aquele acesso rápido e armazenamento só durante o uso. Assim também temos essa perspectiva no nosso organismo com a memória de curto prazo. Muitas vezes você não precisa daquela informação o tempo inteiro, então é para aquele momento, usou, acabou, foi. Não precisa nem armazenar. A memória de médio prazo, ela tem uma capacidade de armazenamento e uso durante um bocado de tempo em que a gente sabe que aquilo vai ser necessário. E depois de um determinado tempo, algumas dessas informações vão para a memória de longo prazo e outras são dissipadas. A gente deixa de ter no nosso organismo, no nosso processamento cerebral, no nosso processamento mental. Então, o que acontece? Qual é a característica que eu quero dizer aqui? É justamente que algumas questões dos fatos com os quais a gente lida durante determinado período ficam vivas na mente, mas depois de um determinado tempo, só parte disso é armazenada. Nem tudo vai sendo armazenado. Então, o que acontece? Nós terminamos tendo problemas nesta questão, porque nós vamos achar que o mapa está completo quando ele não está mais completo. É por isso que a PNL aponta que um mapa não é o território. Da mesma forma, a gente tem que entender essa perspectiva aqui em sala de aula. Nós temos um conjunto de conteúdos. O conteúdo para a gente às vezes serve de mapa, mas a gente tem que lembrar que o conteúdo tem que ser apreendido pelo estudante. Não é a transmissão o importante, mas o importante é a apreensão desse conteúdo para que depois se desenvolva as habilidades e a aplicabilidade desses conteúdos na ação prática do indivíduo. Tá? Nós temos aí algumas coisas que são importantes agora até para apontar em termos do novo
modelo para o ensino médio, né? As diretrizes apontam, né? As bases nacionais já nos apontam aí as escolhas possíveis dentro do ensino médio. Nem em todos os lugares já foi implementado, mas já existem propostas em implementação de que no novo ensino médio o estudante possa escolher determinadas coisas que ele vai estudar, já direcionando para o que ele tem de interesse em fazer no futuro. Sabemos que em muitos aspectos algo que já não se faz há algum tempo, que é a orientação vocacional, talvez tenha que voltar por conta dessa perspectiva. E aí entra, por exemplo, o papel importante da programação neurolinguística para ajudar esse futuro profissional, para ajudar esse futuro acadêmico a entender o que ele quer de verdade na vida dele e gerar aí metas, né, uma programação específica sobre as coisas que ele precisa desenvolver, né, objetivos inteligentes, objetivos smarts, espertos, que a gente chama também, né, para poder ter no futuro escolhas adequadas, não fazer escolhas que vão atrapalhar futuramente. Isso é muito interessante e importante pensar, tá? Então, agora, nesse vídeo eu vou parar por aqui e entraremos nas funções da memória no nosso próximo vídeo. Agradeço novamente a presença de vocês e até o próximo vídeo.